Ainda que as coordenadas levassem até aquele galpão, Olivia não conseguia acertar que era ali que os corpos estariam. O entorno era bonito e pacífico, repleto de árvores e flores coloridas, mesmo com o frio já batendo na porta. Entretanto, assim que passou pela segunda porta da instalação, o cheiro metálico a dominou por completo. Ela esperava sentir cheiro de carne podre devido à natureza dos crimes, mas na verdade o cheiro de sangue predominava, tanto que naquele enorme espaço era difícil identificar exatamente de onde vinha. A primeira porta que encontrou aberta dava para um ambiente perfeitamente estéril. Até mesmo o cheiro hostil era menos agressivo ali dentro. Havia uma cama de inox bem no meio da sala. Em uma parede, uma bancada de inox que parecia nunca ter sido usada. Perpendicular a ela, a bancada seguia, tão limpa quanto, cheia de instrumentos médicos, a maioria para cortes. Aquelas peças lustrosas com certeza não pertenciam àquele lugar, mas a organização dos instrumentos tornava ainda mais difícil relacioná-los com o sumiço daquelas mulheres. Olivia não toca em nada. Com toda a atmosfera e estranheza do lugar, ainda parece fácil manter as emoções sob controle. A ausência de passos, de qualquer tipo de som, lhe representa uma sensação de segurança, mesmo ela sabendo que provavelmente não está segura. Ao sair, tenta sem sucesso abrir mais 2 portas antes de chegar a um alçapão. Pela primeira vez, um calafrio percorre sua espinha. Olivia não estava sem medo por ter muitas experiências em suas investigações. A verdade é que ela tinha muita sorte normalmente, e sempre chegava um pouco tarde demais para resolver os casos, mas na hora certa para parecer que resolveu. Sempre pegava as coisas já meio resolvidas, o criminoso não oferecendo tantos riscos e a polícia na distância exata para que se qualquer coisa ainda saísse errado, ela não sofresse tanto. Hoje era diferente. Havia outros tentando resolver esse caso, claro, mas ninguém conseguia chegar a lugar algum. Até a carta chegar a seu escritório, a detetive estava pronta para partir para mais um caso entediante de traição, ganhar uma grana fácil. Mas crimes contra mulheres sempre a enfureciam demais para simplesmente desistir. Entretanto, sentia que não tinha mais para onde ir. Era o que todos diziam. Pareciam que tinham se deparado com o crime perfeito finalmente. Não havia um só rastro das vítimas ou do criminoso. Mesmo próximo ao suspeito alçapão, tudo parecia tranquilo. Se não fosse a sala médica, o cheiro de sangue impregnado no ar e o papel a mandando especificamente para aquele lugar, ela já teria ido embora. A porta no chão abre-se com facilidade, nada como naqueles rangidos que ouvimos em filmes de terror. O ar que sobe é úmido e o odor metálico se torna ainda mais intenso conforme Olivia desce a escada. A grande câmera mas parece um hospital de campanha. Poderia ter sido montada para um momento de guerra ou epidemia. Olivia se vê dentro de um bunker enorme. Aparentemente, ele se amplia para além do galpão acima, servindo como uma fundação, mesmo que a edificação não precisasse de uma base tão forte assim. Embora a fortificação em si fosse impressionante, o que realmente assustava era o que ela guardava. Não havia paredes dividindo salas, mas cortinas, muitas cortinas, formando corredores estreitos e ambientes frios. A iluminação azulada contra o concreto deixava tudo com um aspecto hospitalar ainda mais proeminente. A curta distância, a detetive conseguia identificar apenas mais algumas macas dentro desses quartos e bancadas metálicas, mas nada de corpos, nada das mulheres, nada que justificasse o cheiro e agora que ela também conseguia ver alguns respingos de sangue. Também não havia som algum, a não ser o de seus passos e sua respiração. Tem que ter algo aqui, vivo ou morto, não faz sentido. Seu sussurro pareceu alto demais em um ambiente tão inerte. Depois de alguns minutos, respirando fundo, tentando entender se seu coração batia mais forte ou mais devagar, Olivia finalmente começa a andar e abrir a cortina atrás de cortina. O som que elas fazem nos trilhos é baixo, mas o suficiente para encobrir o leve tuque que a porta acima da escada faz. Cada espaço se revela uma imitação do anterior. Havia uma cama metálica forrada com fino tecido branco respingado de sangue, um suporte de braço para a coleta de sangue em cada lado. As bancadas pareciam com as encontradas no galpão, com instrumentos médicos de corte. A diferença era que aqui tinha alguns galões de produtos químicos e bolsas de sangue, perfeitamente empilhados embaixo. Os livros, ela notou, eram sempre os mesmos, em todos os espaços, 3 grandes volumes, um sobre medicina, um sobre enfermagem e um sobre abate de animais. Conforme continuou andando, a detetive chegou finalmente a uma mudança de cenário. Não conseguia ver antes porque as cortinas acabaram criando uma barreira visual sólida. Porém,
onde ela acreditara ser o final do bunker, era na verdade uma parede como uma porta metálica. A temperatura caíra drasticamente, fazendo-a bater o queixo e segurar os próprios braços, tornando a missão de tentar abrir a porta ainda mais difícil. Mas no momento em que ela finalmente coloca a mão sobre a maçaneta, sua visão escurece. Olivia abre os olhos e se depara com uma luz cegante. Quando tenta levar as mãos para cobri-los, descobre que não pode movê-las, ou as pernas, ou a cabeça. Está presa. Pelo pouco que consegue capturar pela visão periférica, encontra-se em um daqueles quartos que estava investigando há pouco. Foi muito difícil te encontrar. A voz de um homem parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Fizeram um ótimo trabalho em nos separar. Quem é você? Nesse ponto, não há mais como fingir coragem. As lágrimas escorrem sem parar pelo rosto da detetive. Você não se lembra da minha voz? Mas é claro, já se passou muito tempo. Após alguns segundos, um rosto aparece sobre Olivia, que se retrai o máximo que suas amarras lhe permitem. Ele é estranhamente familiar, como se fosse alguém que conhecera na infância, mas não viu o crescimento, e agora só restasse leves traços reconhecíveis. Eu queria seguir com os procedimentos da mesma forma que fiz as outras vezes, mas como eu sei que com você não haverá nenhum erro, prefiro levá-la direto para o quarto. Assim poderei te explicar tudo enquanto passamos por isso. A voz do homem soa animada demais, como se fosse uma criança que finalmente apresentaria aos pais aquela peça que vinha ensaiando há meses. Olivia tenta se debater, puxar alguma parte do corpo, ou ao menos se convencer de que gritar daria algum resultado. Entretanto, assim que parou em frente à porta que tentara abrir antes do apagão, qualquer resquício de esperança que havia se esvaiu. Como pode ter acreditado que conseguiria resolver esse caso sozinha? Por que não pediu ajuda ou avisou alguém, pelo menos? Não era como se precisasse provar algo para alguém. E agora, além de não ajudar ninguém, seria mais uma das vítimas. Para tentar se machucar, senão vai dar mais trabalho curar os hematomas do que tirar o sangue. Se do lado de fora já estava frio, do lado de dentro, amarrada àquela maca metálica, ela sentia-se dentro de um freezer. O homem começou a inclinar a cama para que ela ficasse na vertical, e só então que ela viu. Várias camas como a dela, cada uma com uma mulher vestindo apenas uma camisola hospitalar, com olhos arregalados, corpos pálidos e os rostos cobertos com tinta vermelha. Não era tinta, e Olivia sabia disso, mas preferia pensar assim à primeira vista. Ao lado de cada uma haviam 8 bolsas de sangue separadas em 2 pilhas de 4, uma de cada lado dos cadáveres, e 2 pregadas nas paredes, próximas às cabeças das vítimas. Vertiam fluidos vermelhos até o chão, que parecia peguento pela quantidade de líquido acumulado. Eu tentei evitar, sabe? Mas você pode ver como não combina. Não como em você. O verde dos seus olhos é único, minha irmã. É muito especial, combina perfeitamente com o tom de vermelho do seu sangue. Se você olhar para cada uma delas, verá que é sempre um erro. Um verde um pouco mais azulado, ou amarelado, ou até mesmo sangue. Não, o sangue não é igual. Ele tem diferentes nuances, dependendo do que você come, bebe, fuma, injeta. Naquele dia, eu soube que você era perfeita, enquanto o sangue escorria em volta dos seus olhos. Eu soube. Irmã? Por mais difícil que fosse pronunciar qualquer palavra naquele instante, o choque desse chamado foi ainda mais forte. Eu entendo você não reconhecer minha voz, mas por que está me olhando como se não me conhecesse? Olivia olha ao redor da sala mais uma vez, antes de depositar o pânico dos olhos no homem. Você se esqueceu de mim, Olivia. A voz que antes era estranhamente suave, finalmente se encaixa naquele cenário monstruoso, tão grave e metálica quanto todo aquele cheiro. Não, 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 não. Se você se esqueceu, então não vai mais ser perfeito, e se não tem mais você... Olivia não consegue entender nada do que está acontecendo. Quem é esse homem? Por que está chamando de irmã? O que é esse lugar? Por que tem tanto sangue? Por que ela não está mais com medo ou com nojo? Por que não está sentindo mais nada? Então vai ter que acabar assim. Não faz mais sentido procurar. Eu queria você de volta, irmã. Depois que te tiraram de mim, disseram que eu ia te matar, mas eu só queria ver seu sangue em volta dos seus olhos de novo. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Mas eu também queria ouvir você pedindo minha ajuda. Minha. Irmão, me ajuda, por favor. Mas você não vai me pedir ajuda. Então vamos acabar juntos. O homem pega um bisturi e faz 2 cortes na testa de Olivia. Sangue emerge rápida e abundantemente. Com uma calma nada natural para aquela situação, ele espalha lentamente o líquido viscoso por todo o rosto da mulher, até sobrarem apenas os olhos verdes, sem piscar, em estado catatônico. Pronto. Bem melhor assim, não acha? Agora podemos ficar juntos para sempre.